Pessoal, Bolsonaro quer visitar Israel, né? A convite do primeiro-ministro de Israel. Parece que o primeiro-ministro de Israel não foi avisado que Bolsonaro já está indiciado por conta de fraude no cartão vacina, né? E é suspeito de tentativa de golpe, está sendo investigado, está com passaporte cancelado e resolveu convidar o Bolsonaro, né, para ir lá em Israel. É impressionante, galera. Parece que existe uma extrema-direita global unida, tramando contra a democracia no mundo, né? A começar por esse primeiro-ministro de Israel, que está abrindo mão da ideia de democracia, né? Querendo controlar o judiciário, né? Querendo uma reforma judicial que é uma ameaça à democracia, o Benjamin Netanyahu. Alguém tem que avisar para esse sujeito que o outro, que ameaça a democracia, né, o Bolsonaro, ele está indiciado por fraude em cartão vacina da Covid, né? Ele inventou que tomou a vacina sem ter tomado, né? Fraudou um cartão, né? Colocou a vida de milhões de pessoas em risco, de milhões de brasileiros em risco, né? Infelizmente, 700 mil morreram aqui no Brasil, né? Ao que tudo indica, muitos morreram por culpa dele, né? Ele literalmente matou milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas aqui no Brasil, né? E houve a tentativa de golpe. Não bastasse isso, ele se candidatou à presidência da República, à reeleição em 2022, quase ganhou e tentou dar um golpe de Estado, né? Muitos bolsominions ficam dizendo que Bolsonaro não tentou dar golpe de Estado porque ele não estava no Brasil, né? Ele foi alguns dias antes da posse do Lula, ele foi embora, deixou a presidência no vácuo, né? Nem ao menos nomeou o vice Mourão, né? O vice dele, o Mourão, para ficar na presidência enquanto ele estava fora do Brasil, porque o Mourão tinha acabado de se eleger senador pelo Rio Grande do Sul, estava preocupado com sua própria posse. E a presidência brasileira, eu nem sei quem era o presidente do Brasil nos dias 30 e 31 de dezembro de 2022, né? Eu fiquei sem entender, né, como que funcionou exatamente. Quando o Lula foi tomar posse, o Mourão não estava lá, né? O Mourão estava fazendo festa em outro local, né? Eu nem sei aonde. Bom, e a prova, né? Inúmeras provas, inúmeros indícios estão aparecendo de que Bolsonaro tentou dar golpe, né? Porque quando independente de o criminoso estar ou não na cena do crime, o crime pode acontecer. Quem tem que estar presente na cena do crime é o executor, são os executores do crime. No 8 de janeiro, os executores do crime estavam lá praticando o crime. Agora, não é necessário que o mandante esteja na cena do crime. O Bolsonaro não estava na cena do crime. O Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos, né? Ele viajou para os Estados Unidos. Só que delações que estão acontecendo, que aconteceram aqui no Brasil depois, trazem indícios muito fortes de que Bolsonaro foi o mandante, foi um dos mandantes, se articulou. Tá aqui, revista traz delação de Cid com Bolsonaro sugerindo golpe a comandantes. Tem indícios de militares, delações feitas por militares que indicam que Bolsonaro esteve por trás dos atos de 8 de janeiro, que terminaram naqueles atos de vandalismo, destruição de patrimônio público tombado, né, depredação de patrimônio público,
depredação de prédios públicos, né? Abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado e tudo aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, né? E para piorar tudo isso, o Bolsonaro ele dormiu por 2 dias na embaixada da Hungria no mês de fevereiro. E isso não foi revelado pela imprensa brasileira. Só veio a ser revelado pelo New York Times, né? O New York Times parece que tem muito mais informantes aqui no Brasil do que os nossos jornais por aqui, né? O New York Times descobriu que Bolsonaro passou 2 dias, né? Ele dormiu na embaixada da Hungria, né? E, segundo o STF, as explicações dadas tanto por Bolsonaro como pela defesa são frágeis, né? Vamos ver aqui, ministros do STF avaliam como frágeis as explicações fornecidas pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro a respeito da sua estadia na Embaixada da Hungria em fevereiro. Em caráter reservado, magistrados dizem que os argumentos do político são fracos e não respondem ao motivo e o que motivou ele ter passado 2 dias na representação diplomática de outro país, né? A ida de Bolsonaro para a embaixada húngara ocorreu 4 dias depois de ele ter o passaporte apreendido pela PF, né? Com medo de ser preso já, né? Com medo de ser preso. Lembrando que a embaixada de outro país é território desse outro país, né? Onde o Brasil não pode invadir, não pode entrar, senão estaria violando a soberania desse outro país. E teve até gente dizendo que Bolsonaro não estava tentando fugir porque ele não levou mulher e filha, né? Como se a mulher e a filha não pudessem entrar depois. Tá aqui, o caso foi revelado pelo jornal New York Times. Por ser considerado um território sob controle de outra nação, o ex-presidente estava fora de alcance da justiça brasileira, né? No período em que estava lá, como eu falei, né? Os argumentos foram apresentados ao ministro Alexandre de Moraes, que deu 48 horas para Bolsonaro se explicar sobre os 2 motivos em que ficou hospedado na representação estrangeira, né, dos dias 14 a 16 de fevereiro. O documento foi antecipado na coluna de Malu Gaspar. Os advogados do ex-presidente classificam como ilógica a ideia de que Bolsonaro iria solicitar refúgio político à Hungria, governada pelo presidente Viktor Orbán, né? E por que ele passou 2 dias lá? 2 dias, né? Qual era a necessidade de ele dormir na embaixada, né? Vamos ver aqui, a própria imposição das recentes medidas cautelares tornava essa suposição altamente improvável e infundada, afirma a defesa, referindo-se às medidas cautelares ordenadas, né, por Moraes no 8 de fevereiro, né, galera? Aí eu sou advogado também, né? Eu entendo a posição dos profissionais aqui, né? Eles têm o papel deles, né? Bolsonaro, como qualquer outro indiciado e possivelmente criminoso, tem direito à defesa em qualquer circunstância, né? Isso cabe a todo mundo, né? Está na Constituição, né? Outra coisa, Bolsonaro diz ao STF que ia à embaixada tratar de política internacional. Galera, é necessário 2 dias numa embaixada para tratar de política internacional, para tratar de assuntos de política internacional? Se ele era amigo pessoal do Viktor Orbán ou
embaixador húngaro, não bastaria fazer uma live, se encontrar por aí no cafezinho, em qualquer local, no restaurante, na praça, para tratar de política internacional? Se é que Bolsonaro realmente trata de política internacional, né? A última vez que ele fez uma reunião com embaixadores foi para fazer autopromoção e acabou sendo condenado à inelegibilidade por conta disso aí. Galera, não é necessário dormir numa embaixada para tratar de política internacional. Basta uma conversa de, no máximo, 5 horas. Né? Não tem muita coisa a tratar quando se fala de política internacional. Ainda mais para alguém que pouco entende disso aí. Muito obrigado, galera. Deixe seu like e até o próximo vídeo.